A Gestapo, a polícia secreta da Alemanha nazista, é um nome que se tornou sinônimo de brutalidade e tortura. Oficialmente conhecida como Geheime Staatspolizei, fundada em 1933, rapidamente se tornou conhecida por seus métodos brutais de silenciar oponentes e implementar o objetivo nazista de um regime totalitário com uma população obediente. Durante a guerra, a Gestapo capturou homens e mulheres inimigos. Seus métodos de interrogatório exemplificam algumas das práticas mais desumanas da história moderna. As mulheres capturadas, na verdade, sofreram mais do que os homens. Além da tortura física, as mulheres foram submetidas à tortura psicológica, o que exacerbava seu sofrimento. Quais armas e técnicas foram usadas nas mulheres capturadas? Que tipo de tortura elas suportaram nas mãos do pessoal da Gestapo? E que histórias de bravura emergiram daquelas que sofreram essa tortura? Dor física insuportável, as táticas brutais de tortura da Gestapo. Os efeitos fisiológicos da tortura da Gestapo foram amplamente documentados em relatórios médicos do pós-guerra, bem como em exames forenses realizados em sobreviventes e corpos recuperados. Luxações repetidas de ombros, quadris e pulsos causaram danos permanentes aos ligamentos e cartilagens, resultando em paralisia parcial, necrose muscular ou perda de mobilidade articular. Em muitos casos, as vítimas desenvolveram neuropatias compressivas, uma condição causada pela pressão prolongada sobre os nervos, levando a dor crônica, espasmos musculares e perda de sensibilidade nas extremidades. Queimaduras por objetos de metal quente ou cigarros não apenas deixaram cicatrizes visíveis, mas também causaram infecções sistêmicas devido à falta de tratamento médico subsequente. A exposição prolongada a choques elétricos, especialmente em áreas sensíveis como os genitais ou os dedos, causava o que os relatórios médicos chamam de despolarização nervosa grave, caracterizada por convulsões, arritmias cardíacas e, em alguns casos, paralisia respiratória temporária. De acordo com arquivos recuperados de hospitais militares em 1946, várias mulheres libertadas das prisões da Gestapo em Praga, Viena e Berlim apresentaram traumas ósseos múltiplos, infecções profundas na pele e perda de dentes, consistentes com extrações forçadas sem anestesia. Em termos organizacionais, a Gestapo possuía protocolos de interrogatório semi-padronizados, aplicados em seus escritórios regionais. Embora não houvesse um manual oficial publicado, vários documentos apreendidos pelas forças aliadas após a guerra fazem referência aos Sonderverhörmethoden, métodos especiais de interrogatório. Estes eram usados com autorização local em casos classificados como extremamente perigosos ou inimigos reincidentes do Estado. O procedimento consistia em uma sequência gradual: interrogatório verbal, intimidação física leve, privação sensorial e, finalmente, técnicas físicas intensificadas. Tudo tinha que ser registrado em um protocol book, livro de protocolos, embora em muitos casos os métodos utilizados não fossem documentados, apenas os resultados. Os responsáveis pela utilização dessas técnicas eram agentes com experiência prévia em repressão política ou membros transferidos de campos de concentração. Em vários escritórios, especialmente em Viena, Cracóvia e Stuttgart, foram instaladas salas negras ou porões blindados especialmente projetados para aplicar tortura física sem deixar vestígios audíveis ou visíveis nas instalações superiores. Essas salas eram equipadas com algemas fixas, drenos de fluidos e mecanismos de contenção. O uso de médicos para monitorar a resistência física das vítimas era ocasional, mas, segundo os arquivos da Comissão de Crimes de Guerra, foi registrado em pelo menos 15 consultórios. O papel deles era avaliar se a vítima conseguiria continuar a suportar o procedimento sem morrer prematuramente, já que a prioridade era obter informações antes que o corpo desabasse. Esse controle clínico da dor aumentava a eficácia de interrogatórios prolongados. As mulheres que caíam nas mãos da cruel Gestapo eram geralmente amarradas pelos pulsos e tornozelos, amarradas ou presas aos cantos de uma mesa. Às vezes, eram forçadas a deitar de costas com os braços e as pernas totalmente estendidos. A mesa de tortura era equipada com um dispositivo que permitia aos interrogadores apertar gradualmente as amarras.
Cada rotação aumentava a tensão nos membros da vítima, causando dor intensa ao forçar seus corpos a se estenderem além de seus limites naturais. As vítimas sentiam dores terríveis ao serem esticadas. Músculos e tendões começavam a se romper e articulações se deslocavam, geralmente começando nos ombros e progredindo para os quadris. Algumas vítimas sofriam fraturas ósseas que podiam deixá-las permanentemente incapacitadas. A tortura por choque elétrico envolvia a colocação de eletrodos em regiões altamente sensíveis do corpo, como dedos, pés ou genitais. Uma vez conectados, os interrogadores aplicavam choques elétricos breves, porém poderosos, causando dor intensa e instantânea, contrações musculares involuntárias e até mesmo queimaduras ou danos nervosos. As vítimas não tinham controle sobre os músculos durante os choques, causando grande desconforto e terror, especialmente porque os choques eram frequentemente aplicados de forma aleatória. Entre as formas mais dolorosas de tortura estavam a extração de unhas e dentes. Durante esses procedimentos, os interrogadores arrancavam as unhas das mãos e dos pés de seus leitos ungueais com pinças ou instrumentos semelhantes, expondo as terminações nervosas sensíveis nessas áreas e causando sofrimento intenso. Devido às feridas abertas e ao ambiente anti-higiênico, infecções eram comuns, causando dor prolongada e, em muitos casos, danos permanentes. A extração dentária sem anestesia envolvia a remoção dos dentes enquanto a vítima permanecia consciente, o que causava uma dor excruciante. Além de causar sofrimento físico, essa técnica tinha um profundo impacto emocional, pois as mulheres temiam novas extrações. Na técnica conhecida como suspensão pelo poste, ou estrapado, o prisioneiro era pendurado pelos pulsos após ser amarrado nas costas. Isso forçava os braços para cima, exercendo extrema pressão sobre o peito e os ombros. O próprio peso do corpo puxava os ombros enquanto penduravam, causando frequentemente luxações nas articulações, rompimentos musculares e até mesmo danos nos nervos. As vítimas frequentemente sofriam ferimentos ou incapacidades permanentes como resultado da dor e da postura excruciante que suportavam por horas. Na tortura da queimadura, os prisioneiros podiam ser colocados perto de chamas ou queimados com cigarros. A Gestapo às vezes aplicava objetos de metal em brasa na pele, causando queimaduras graves, difíceis de tratar e que demoravam muito para cicatrizar. Outra técnica era a escaldadura, que envolvia a aplicação de objetos metálicos quentes na pele ou o derramamento de água quente sobre certas áreas do corpo, causando queimaduras graves. Além da dor intensa e imediata, isso criava feridas duradouras que frequentemente infeccionavam. A Gestapo regularmente espancava e chicoteava os prisioneiros severamente. Os prisioneiros eram frequentemente despidos para aumentar seu sofrimento e vulnerabilidade antes de serem repetidamente espancados com chicotes pesados, barras de metal ou cacetetes de borracha. Essas surras causavam danos profundos aos tecidos, hematomas e sangramentos graves, e continuavam até que a pele fosse rompida. A intensidade e a frequência das surras frequentemente causavam ferimentos permanentes ou, nos piores casos, morte devido a hemorragia ou danos internos. Falaca ou bastinado, uma forma particularmente dolorosa de flagelação, era aplicada nas solas dos pés. Os prisioneiros eram repetidamente espancados nos pés enquanto estavam amarrados. Devido ao grande número de terminações nervosas sensíveis nos pés, a dor extrema dessa técnica era especialmente insuportável. Não surpreendentemente, muitas mulheres não conseguiam suportar tamanha brutalidade e sofrimento emocional. A humilhação, a dor física e o desespero moral os levaram ao limite, fazendo com que alguns perdessem a sanidade. Além dos danos físicos visíveis, a Gestapo também desenvolveu métodos para quebrar a mente de seus prisioneiros. Uma vez atingidos ou ultrapassados os limites físicos, iniciava-se uma nova fase: manipulação do pensamento, isolamento e exaustão emocional sistemática. A tortura psicológica tornou-se um componente essencial do aparato repressivo, projetado para destruir toda a resistência interna sem a necessidade de levantar a mão. No nível seguinte de tormento, o inimigo não era mais a dor física, mas o silêncio, o medo e a solidão calculada. Quebrando a mente, a tortura psicológica de mulheres capturadas pela Gestapo.
O aparato repressivo nazista não agiu de forma aleatória na aplicação da tortura psicológica. Havia um arcabouço teórico e administrativo que legitimava essas práticas como ferramentas para a reeducação do inimigo ou sua destruição moral. A partir de 1935, o Ministério do Interior do Reich autorizou o uso de métodos de desestabilização prolongada em interrogatórios de inimigos do Estado, com base em supostos estudos de psicologia comportamental. Esses estudos foram adaptados e manipulados por psiquiatras alinhados ao regime, como Max de Krienes e Carl Schneider, que promoveram o uso da privação sensorial, da privação do sono e do confinamento solitário como mecanismos para corroer a vontade individual. A Gestapo incorporou essas ideias em manuais internos não oficiais, muitos dos quais foram recuperados após a guerra. Um deles, conhecido como Anweisung Esquerda Psíquico, Azersetzung, Instrução para Decomposição Psíquica, recomendava táticas como isolamento prolongado sem estímulo, imposição de rotinas caóticas, desinformação constante e o uso de interrogadores falsos e amigáveis. Essas técnicas não se concentravam em obter confissões imediatas, mas em provocar um colapso emocional que levasse as vítimas a cooperar por desespero. Uma das estratégias mais utilizadas foi a Einzelhaft, com a sugestão, ou confinamento individual com sugestão, consistia em manter a prisioneira completamente isolada por dias ou semanas, interrompida por breves sessões de interrogatório, nas quais lhe eram oferecidas informações falsas, que seus parentes haviam morrido, que seu marido a havia traído ou que seus companheiros de cela a consideravam uma traidora. A ideia era induzir um estado de confusão e desamparo tão extremo que destruiria qualquer noção de lealdade ou resistência. Embora não houvesse departamentos psiquiátricos oficiais na sede da Gestapo, alguns interrogadores receberam treinamento adicional do Instituto Alemão de Psicologia Aplicada em Leipzig. Lá, eles foram instruídos em técnicas de leitura corporal, privação controlada de estímulos e manipulação da linguagem. Esse treinamento buscava transformar o interrogatório em uma forma de agressão mental sistemática, além da mera violência física. Documentos desclassificados do Tribunal de Nuremberg revelaram que muitas dessas práticas eram aplicadas com particular intensidade às mulheres, por serem consideradas mais vulneráveis à pressão emocional. A combinação de isolamento, manipulação sensorial e ataques aos seus laços emocionais era percebida como uma forma eficiente de obter resultados sem a necessidade de exposição visível a métodos brutais, dificultando assim a comprovação posterior da tortura perante organismos internacionais. Para as mulheres levadas pela Gestapo, as feridas invisíveis da tortura psicológica sofrida durante o cativeiro eram frequentemente mais terríveis do que o sofrimento físico. Embora hematomas e ossos quebrados possam curar, as memórias angustiantes e a dor sofrida nos confins escuros das prisões da Gestapo perduraram por muito tempo após a morte daquelas que sobreviveram. Para realizar essa tortura psicológica, a Gestapo usava táticas de manipulação sensorial para desorientar os prisioneiros e enfraquecer sua vontade. Para causar sofrimento psicológico significativo, os prisioneiros eram frequentemente submetidos a ruídos altos e contínuos. Música alta, gritos repetitivos ou sons de pancadas eram usados para afetar sua capacidade de concentração, sono ou clareza. Esse ruído constante aumentava a tensão e a ansiedade, reduzindo a resistência mental e tornando os prisioneiros mais suscetíveis a interrogatórios. Depois de forçar os prisioneiros a suportar longos períodos de ruído alto, a Gestapo interrompia repentinamente o ruído. Essa transição do ruído para o silêncio deixava os prisioneiros confusos, assustados e exaustos, pois não sabiam o que aconteceria em seguida ou quando o silêncio seria quebrado. Muitas mulheres capturadas foram enganadas, levando-as a acreditar que, cooperando, poderiam salvar suas vidas ou proteger suas famílias, gerando falsas esperanças e forçando-as a revelar informações ou confessar. Essas promessas, no entanto, eram frequentemente falsas, deixando as mulheres devastadas quando não eram cumpridas. Além disso, as mulheres eram frequentemente mantidas em confinamento solitário por longos períodos, às vezes sem luz natural ou estímulos sensoriais.
Esse isolamento extremo causava desorientação mental, deixando as prisioneiras com a sensação de completo abandono e impotência. Outro método utilizado era empregar agentes disfarçados se passando por outras prisioneiras para ganhar sua confiança e coletar as informações que as mulheres compartilhavam em sigilo. Essas estratégias não apenas exploravam a confiança das prisioneiras, mas também aumentavam seus sentimentos de traição e desesperança, enfraquecendo ainda mais sua saúde mental. A Gestapo também obrigava as mulheres a permanecerem acordadas por dias, aproveitando-se da privação de sono para extrair mais informações. Os guardas usavam luzes brilhantes, ruídos altos e movimentos inesperados para manter as prisioneiras acordadas, impossibilitando-as de descansar, mesmo que por alguns minutos. A falta de sono causava fadiga significativa, dificultando a manutenção da força mental. Com o tempo, essa fadiga resultava em desorientação, aumento da ansiedade e um estado mental enfraquecido, tornando as prisioneiras mais propensas a confessar seus segredos. Além da privação de sono, os prisioneiros eram mantidos com fome e sede, recebendo comida e água insuficientes ou fazendo-os esperar longos períodos antes de serem autorizados a comer ou beber. As mulheres recebiam frequentemente porções de comida insuficientes para sustentá-las, resultando em um estado constante de fome e fraqueza. A sede e a fome as desgastavam fisicamente, causando tonturas, fadiga e falta de vitalidade. A Gestapo também frequentemente realizava simulações de execuções para incutir medo nos prisioneiros, fazendo-os acreditar que estavam prestes a morrer. Os guardas escoltavam os prisioneiros por corredores em direção aos locais de execução ou os alinhavam diante de um pelotão de fuzilamento, acompanhados pelo som de armas sendo engatilhadas e ordens gritadas. Em alguns casos, eles eram conduzidos ao que parecia ser uma câmara de execução ou a uma cadeira onde eram vendados e informados de que sua hora havia chegado. Essa experiência aterrorizante deixava os prisioneiros paralisados de horror, sem saber se viveriam ou morreriam. Outra estratégia severa usada pela Gestapo era forçar prisioneiras a testemunhar a tortura ou punição de outras prisioneiras, incluindo amigos e familiares. As mulheres eram ocasionalmente forçadas a assistir a outros sendo interrogados, espancados ou até mesmo executados. Testemunhar esses crimes violentos era uma experiência angustiante para as prisioneiras, deixando-as com enormes sentimentos de vergonha, impotência e desespero. Ver alguém que conheciam e amavam sendo maltratado ou sofrendo frequentemente criava nelas um senso de responsabilidade ou a preocupação de que poderiam ter evitado o ocorrido colaborando, mesmo que isso não fosse verdade. Essa estratégia visava reduzir o moral das prisioneiras, fazendo-as perceber que sua resistência poderia causar o sofrimento de outra pessoa. Enquanto as estratégias psicológicas enfraqueciam lentamente a vontade dos prisioneiros, o ambiente físico onde essas técnicas eram aplicadas reforçava o colapso mental. As condições de confinamento não eram apenas precárias, eram projetadas para agravar continuamente o sofrimento. As celas, os corredores, os espaços compartilhados, ou a falta deles, eram parte integrante do mecanismo de tortura. Um chicote era desnecessário quando o próprio espaço era suficiente para induzir o desespero. Era assim que a arquitetura do tormento funcionava. Cada canto das prisões da Gestapo era projetado para que se pudesse romper sem precisar gritar. Sombras sufocantes, a realidade angustiante das prisões da Gestapo. Durante o auge do regime nazista, a Gestapo operou uma rede de mais de 1.500 centros de detenção em toda a Europa ocupada. Estes incluíam prisões locais, prédios administrativos convertidos, centros de trânsito e seções especiais dentro de delegacias de polícia regulares. Na Alemanha, as principais prisões usadas pela Gestapo estavam localizadas em Berlim, Columbia House, Düsseldorf, Hamburgo, Munique, Frankfurt e Leipzig. À medida que a ocupação se expandia, outras instalações foram estabelecidas em Varsóvia, Praga, Viena, Bruxelas, Amsterdã, Oslo e Paris. Muitas dessas estruturas foram adaptadas para maximizar o isolamento, o controle e a capacidade de tortura. O número de mulheres detidas variou amplamente de acordo com a região. Em Berlim, estima-se que cerca de 15% das prisioneiras eram mulheres, enquanto em Praga e Cracóvia a proporção ultrapassou 30%.
devido ao alto nível de atividade de resistência local. As maiores prisões podiam abrigar entre 400 e 1.000 detentas, mas a superlotação frequentemente dobrava esses números. Em alguns centros de trânsito, como Malines, na Bélgica, ou Drancy, na França, foram registradas densidades de até uma prisioneira para cada 15 metros quadrados de espaço disponível. As instruções internas da Gestapo, conhecidas como Dienstvorschriften, especificavam certos mínimos estruturais para as celas, mas estes raramente eram cumpridos. Em teoria, uma cela feminina deveria ter 2 metros quadrados por pessoa, acesso a um recipiente sanitário fechado e 10 minutos de ventilação diária. Na prática, esses padrões eram frequentemente ignorados, especialmente nas regiões orientais, onde as condições eram deliberadamente mais severas. Relatórios posteriores de comissões aliadas revelaram que mulheres eram confinadas em porões sem janelas, expostas a temperaturas extremas e sem acesso a roupas íntimas ou produtos de higiene. O transporte de prisioneiras era administrado pelo Reichssicherheitshauptamt, RSAA, que coordenava com os departamentos ferroviários as transferências entre cidades, campos e prisões. As ordens de transferência, chamadas de Überstellungsschein, eram processadas de forma burocrática e rápida. As mulheres eram transportadas em vagões de carga lacrados e sem ventilação, sem acesso a banheiros, comida ou água. As viagens podiam durar de 10 a 72 horas, dependendo do destino, e eram supervisionadas por membros do SD ou policiais militares temporariamente designados. Ao chegarem aos seus novos destinos, as mulheres foram registradas, despojadas de seus pertences e distribuídas de acordo com um sistema de classificação baseado em idade, origem e perigo político percebido. Essa logística permitiu à Gestapo movimentar milhares de detidas por todo o continente, mantendo a opacidade de suas operações e dificultando qualquer tentativa de resgate ou apelação. A Gestapo torturava mulheres prisioneiras em prisões pequenas e superlotadas, tanto emocional quanto fisicamente. Suas celas eram frequentemente pequenas demais para o número de pessoas amontoadas, com espaço insuficiente para sentar, quanto mais deitar. As condições eram sufocantes, com ventilação precária causando desconforto intenso e, às vezes, níveis perigosos de falta de oxigênio, levando algumas prisioneiras a perder a consciência. Os prisioneiros compartilhavam um pequeno balde imundo como banheiro que rapidamente transbordava. Esse ambiente insalubre facilitava a disseminação de doenças, e muitos detentos adoeciam como resultado. O fedor, somado à falta de ar fresco, era insuportável, causando náuseas e desconforto físico severo. Alguns sobreviventes descreveram as celas como tão congestionadas que os prisioneiros tinham que dormir sentados, pressionados uns contra os outros. Isso não apenas os impedia de dormir em paz, mas também intensificava seus sentimentos de desamparo e desespero, pois qualquer senso de espaço pessoal ou dignidade era roubado. Devido à falta de espaço, eles eram forçados a dormir em posições desconfortáveis, sentados ou em pé por longos períodos sem descanso. Isso dificultava muito a circulação sanguínea, causando extremidades inchadas, cãibras dolorosas e danos nervosos potencialmente a longo prazo. Disenteria, tuberculose e infecções de pele se espalhavam rapidamente devido à falta de higiene básica. A ventilação limitada nessas celas, combinada com o calor opressivo ou o frio extremo, dependendo da estação, aumentava a disseminação de doenças respiratórias, deixando muitos presos incapazes de ficar de pé ou se mover. Psicologicamente, o confinamento era extremamente estressante, agravado por sentimentos de claustrofobia e desamparo. Devido à falta crônica de espaço pessoal, higiene e esperança, muitos detentos desenvolveram ansiedade severa, depressão e até mesmo sinais de psicose induzida por trauma. Essa tortura claustrofóbica deixava os presos fisicamente debilitados e mentalmente traumatizados, roubando-lhes a força de vontade. No início da história da Gestapo, as autoridades decidiram que, devido ao grande número de mulheres detidas, era necessário criar instalações específicas para prisioneiras. O campo de concentração de Lichtenberg foi convertido para esse propósito em 1937, tornando-se um dos primeiros campos especificamente para mulheres, até seu fechamento em 1939, quando todas as mulheres foram transferidas para Ravensbrück.
Lá, elas suportaram tratamento brutal, alimentação inadequada e uma completa falta de assistência médica. A maioria das prisioneiras políticas foi deportada, mas aquelas consideradas mais perigosas pelo governo de Berlim foram encarceradas em acomodações precárias com condições higiênicas insuficientes e um alto nível de estresse psicológico. Mulheres, especialmente aquelas da comunidade judaica, suportaram condições superlotadas e insalubres em lugares como Czernowitz, na Romênia, uma cidade que hoje pertence ao território da Ucrânia. Há relatos de mulheres morrendo de exaustão devido à tensão que suportaram nessas prisões, a maioria das quais estava localizada fora da Alemanha. As aterrorizantes instalações prisionais de Czernowitz já estavam em uso muito antes da invasão nazista da Romênia e continuaram a operar durante a ocupação soviética do país. Crueldade persistente e espíritos quebrados, o reinado de terror da Gestapo na França e na Noruega. A estrutura operacional da Gestapo na França era chefiada pelo Obersturmführer Helmut Knochen, nomeado chefe do Sicherheitsdienst, SD, e da Gestapo em Paris em 1940. Sob seu comando direto, operava uma rede de quartéis-generais regionais distribuídos em cidades-chave como Lyon, Bordeaux, Dijon e Marsella. Um dos comandantes mais notórios foi Klaus Barbie, chefe da Gestapo em Lyon, cuja unidade foi responsável por centenas de prisões, torturas e deportações para Auschwitz entre 1942 e 1944. Esses escritórios trabalhavam em estreita colaboração com a polícia de Vichy e a milícia Française, uma organização paramilitar francesa que apoiou ativamente o regime nazista. A coordenação entre a Gestapo e o governo de Vichy permitiu a implementação de uma rede eficiente de repressão. Em 1943, surgiu a chamada Sonderaktion. Noite, A und Nebel, Ação da Noite e do Nevoeiro, foi estendida ao território francês, autorizando o desaparecimento forçado de combatentes da resistência sem julgamento. Só naquele ano, mais de 7.000 pessoas foram presas sob essa diretiva. De acordo com os arquivos do Ministério do Interior francês, entre 1940 e 1944, pelo menos 75.000 pessoas foram presas pela Gestapo, das quais 40.000 foram deportadas e cerca de 10.000 foram executadas ou morreram sob tortura. Na Noruega, a estrutura de repressão nazista tomou forma após a ocupação em abril de 1940. A Gestapo era chefiada por Siegfried Femer, um oficial da SS que se estabeleceu em Oslo como chefe da Polícia de Segurança Alemã. Femer operava sob o comando do Reichskommissar Josef Terboven, representante direto de Hitler no país. A Gestapo norueguesa tinha divisões em Bergen, Trondheim, Kristiansand e Tromsø e mantinha uma relação tensa, porém funcional, com a polícia norueguesa colaboracionista liderada por Jonas Lie, ex-ministro do Interior. O sistema de prisões concentrava-se principalmente em dissidentes, membros do movimento de resistência civil, Hjemmefronten, e suspeitos de auxiliar judeus. Estima-se que pelo menos 3.000 mulheres norueguesas foram presas pela Gestapo e cerca de 750 foram deportadas para campos como Ravensbrück ou Sachsenhausen. Estatísticas oficiais do Conselho Norueguês de Resistência estimam o número de prisões registradas em mais de 12.000, com aproximadamente 3.500 pessoas executadas ou mortas sob custódia. Tanto na França quanto na Noruega, a Gestapo foi integrada às estruturas locais por meio de um sistema misto de controle direto e colaboração. Na França, essa cooperação era ideológica. Na Noruega, era mais instrumental e coercitiva. Em ambos os países, contudo, a Gestapo operava com autonomia operacional, impunidade legal e apoio logístico das autoridades locais. Suas operações combinavam eficiência burocrática, brutalidade sistemática e uma obsessão pelo controle total da população civil. Na França, a Gestapo causou enorme sofrimento desde o início dos ataques em massa, assassinando cerca de 40.000 pessoas por ordem judicial. Mas o que aconteceu com aqueles atormentados nas escuras salas de interrogatório é francamente inacreditável. Homens e mulheres foram submetidos a crueldades inimagináveis. Alguns tiveram os dedos dos pés esmagados ou amputados, enquanto outros tiveram agulhas e lascas inseridas sob as unhas.
As vítimas foram espancadas e chicoteadas até ficarem em um estado deplorável. Choques elétricos e imersão em água gelada a ponto de quase sufocar eram torturas comuns. A Gestapo usava métodos ainda mais desumanos para forçar as mulheres a falar. Sabendo que as mulheres frequentemente se importavam com sua beleza, eles empregavam métodos brutais para danificar sua aparência e quebrar seus espíritos. Eles gostavam de desfigurar sua aparência, e essa tortura podia continuar por dias ou até semanas. Durante os interrogatórios, os rostos das mulheres podiam ser cortados ou até mesmo partes de suas orelhas ou narizes mutilados. Seus cabelos eram arrancados, suas unhas removidas ou sua aparência completamente arruinada. A Gestapo acreditava que as pernas de uma mulher eram igualmente importantes para sua imagem corporal, então elas infligiam cortes profundos e ossos danificados, transformando seus corpos em fontes de dor. Além da severa tortura física, as condições de vida nos centros de detenção franceses eram igualmente horríveis. Mulheres torturadas eram amontoadas em celas minúsculas, projetadas para 5 pessoas, mas às vezes até 20 eram amontoadas em uma única cela. Esse espaço limitado aumentava a probabilidade de contrair doenças. As mulheres frequentemente tinham acesso negado ao ar livre, pois não podiam sair. Também eram proibidas de se comunicar com suas famílias e mantidas em completo isolamento. Em Kristiansand, Noruega, havia um edifício que ficou conhecido como a Casa Norueguesa do Horror. Ao contrário da Gestapo na França, que frequentemente empregava métodos de tortura horríveis, a Gestapo na Noruega inicialmente tentou evitar torturar mulheres com correntes, choques elétricos ou violência extrema. Em vez disso, eles criaram métodos ainda mais horríveis para puni-las. Por exemplo, desfiguravam suas mãos e esmagavam suas articulações, mas o tormento psicológico era frequentemente pior. Um método particularmente cruel envolvia torturar uma mulher na frente de seu marido, mutilando-o ou espancando seus filhos, que também eram levados para interrogatório. Às vezes, os carrascos trocavam de papéis, permitindo que o marido assistisse enquanto sua esposa era espancada ou até mesmo abusada sexualmente. A Gestapo também teria como alvo adolescentes na Casa do Horror, diretamente em frente às suas famílias devastadas. Esse comportamento chocante teve um grande efeito na Noruega, especialmente porque o país quase nunca havia usado a pena de morte antes da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, em 1947, todos os carrascos conhecidos que torturaram cidadãos foram enforcados publicamente. O governo norueguês até alterou a lei com esse propósito. Este é talvez o único caso de execuções em massa por crimes na Noruega nos últimos 2 ou 3 séculos. Torturas em Ravensbrück e na Iugoslávia. Campo de Ravensbrück estão entre os documentos mais detalhados sobre crimes médicos do regime nazista. Entre 1942 e 1945, pelo menos 86 mulheres foram selecionadas como cobaias para testes cirúrgicos não consensuais. Registros internos da SS identificam pelo menos 3 grupos experimentais: tratamentos de infecções de feridas, ensaios de regeneração óssea e testes de dor e tolerância a medicamentos. As infecções foram induzidas deliberadamente pela introdução de bactérias como o Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens ou Staphylococcus aureus em feridas abertas, acompanhadas de sujeira, lascas de madeira ou fragmentos de vidro. O objetivo oficial era simular ferimentos de combate e avaliar a eficácia das sulfonamidas, mas na prática, o resultado foi a morte de pelo menos 30 prisioneiros por gangrena, septicemia ou amputações mal-sucedidas. Os médicos envolvidos nesses experimentos incluíam o Dr. Karl Gebhardt, cirurgião-chefe da SS e médico pessoal de Himmler, Dr. Fritz Fischer e Dr. Hertha Oberhäuser, os únicos membros da equipe julgados nos julgamentos de Nuremberg. Os procedimentos cirúrgicos foram meticulosamente documentados, incluindo o monitoramento fotográfico da progressão das infecções. Algumas mulheres foram submetidas a até 4 cirurgias, deixando ossos expostos ou músculos parcialmente removidos. Após a guerra, fotografias desses procedimentos serviram como evidência direta de crimes de guerra médicos. Além dos experimentos, Ravensbrück seguia uma política sistemática de seleção médica.
Detentas consideradas inúteis eram submetidas à eutanásia secreta ou enviadas a outras instalações para eliminação. Em 1945, com a construção de uma câmara de gás dentro do campo, as execuções se intensificaram. Estima-se que mais de 50 mil mulheres morreram em Ravensbrück devido a assassinatos diretos, experimentos, fome e doenças. No caso da Iugoslávia, a ocupação nazista começou em abril de 1941. Nos anos seguintes, prisões e centros de detenção operados pela Gestapo foram estabelecidos em cidades como Belgrado, Novi Sad, Išad, Niš e Zagreb. Um dos mais conhecidos foi o campo de Sajmište, perto de Belgrado, onde milhares de mulheres sérvias, judias e guerrilheiras foram mantidas. Datas importantes incluem a Operação de Limpeza de novembro de 1941, durante a qual a Gestapo organizou ataques em massa nas regiões de Drina e Sava. Arquivos desclassificados da Comissão de Crimes de Guerra da Iugoslávia documentam que pelo menos 12 centros foram usados para interrogatórios intensivos, incluindo a instalação da Rua George Washington, em Belgrado. As práticas incluíam tortura física, privação sensorial e violência sexual. Essas instalações também eram utilizadas pelo Sicherheitsdienst, SD, em colaboração direta com autoridades locais e a administração militar alemã. Rotas de deportação conectavam essas prisões a campos como Jasenovac e Auschwitz. Ravensbrück foi um campo de concentração nazista localizado no norte da Alemanha, fundado em 1939. Ravensbrück foi projetado especificamente para aprisionar e explorar mulheres por meio de trabalho forçado. Durante sua operação, manteve cerca de 130 mil mulheres e crianças em cativeiro, a maioria das quais foi submetida a condições horríveis e extrema crueldade. O campo ficou conhecido pelos cruéis experimentos médicos realizados nos prisioneiros, frequentemente supervisionados por médicos da SS, como o Dr. Karl Gebhardt. Esses experimentos incluíam a infecção intencional de feridas com germes para estudar a progressão das infecções, o que causava dor tremenda e, em muitos casos, desfiguração ou morte. Um tipo de experimento envolvia a infecção de feridas com bactérias, sujeira, vidro ou outros objetos estranhos para simular ferimentos de guerra. O objetivo era investigar a eficácia dos medicamentos sulfa, uma forma inicial de terapia antibiótica, no tratamento de infecções. No entanto, isso frequentemente resultava em infecções graves, gangrena e morte. Os sobreviventes ficavam com cicatrizes desfigurantes, dor constante e deficiências permanentes. Além disso, cirurgiões realizavam procedimentos que alteravam ou removiam ossos e músculos, deixando muitos sobreviventes permanentemente incapacitados. Alguns prisioneiros foram submetidos a amputações para testar tratamentos de cura ou simplesmente para experimentação, resultando em altas taxas de mortalidade e dores indescritíveis. Mulheres em Ravensbrück foram submetidas a trabalhos forçados, trabalhando longas horas em pedreiras, projetos de construção e mais tarde em fábricas de armamentos e suprimentos militares. O trabalho era frequentemente perigoso e extenuante, com roupas, alimentação e descanso insuficientes, causando fome extrema, doenças e exaustão. A falta de assistência médica e as condições insalubres levaram a surtos de doenças, contribuindo para a alta taxa de mortalidade do campo. À medida que a população do campo crescia e as condições pioravam, a SS construiu uma câmara de gás no início de 1945. Milhares de prisioneiros foram assassinados lá, especialmente quando o regime nazista intensificou seus esforços de extermínio no final da guerra. Outros morreram de desnutrição, doença ou exaustão, ou foram fuzilados. Muitos prisioneiros que estavam fracos demais para trabalhar ou adoeceram eram frequentemente selecionados para a eliminação. A Gestapo operava com uma mentalidade brutal e aterrorizante em suas instalações, frequentemente tentando esconder suas táticas de tortura em países europeus relativamente pacíficos. Mas na Iugoslávia, nos Estados Bálticos e na Polônia, eles abandonaram qualquer pretensão de decência. Nas prisões de Riga, mulheres eram submetidas a crimes como espancamentos, desnudamento e dança forçada. A situação na Polônia não era menos grave. Uma das táticas mais horríveis era usar um banheiro comunitário que os prisioneiros consideravam o pior local de tortura.
A extensão dos crimes contra a humanidade cometidos pela Gestapo ainda é desconhecida, embora práticas como a imitação de afogamento, que deixou muitos ex-prisioneiros perturbados, sejam mencionadas. Evidências mostram que inúmeras mulheres não suportaram mais o abuso e enlouqueceram. Uma técnica de tortura particularmente cruel era conhecida como tortura fria. Durante o tempo frio, as prisioneiras eram conduzidas a um chuveiro e encharcadas com água. A princípio, as mulheres pensavam que estavam sendo autorizadas a lavar a sujeira, o sangue e os insetos da pele. Mas os chuveiros não paravam e os ralos mal funcionavam. As mulheres rapidamente perceberam que algo estava terrivelmente errado. Apesar dos gritos e súplicas desesperados, ninguém abriu as portas do chuveiro. Elas acabaram em pé na água gelada, quase submersas em gelo, enquanto o sol brilhava lá fora, tornando a situação ainda mais insuportável. Uma prisioneira chegou a alertar que tal tortura não ficaria impune, insinuando que aquelas que sobrevivessem enfrentariam doenças graves. Uma das formas mais horríveis de tortura praticadas pela Gestapo era o ataque à dignidade de mulheres jovens e atraentes. Muitas eram abusadas sexualmente antes de serem levadas para suas celas. Às vezes, as mulheres eram forçadas a se despir nessas celas antes de serem levadas para o corredor, onde oficiais alemães esperavam em fila, gritando insultos obscenos e rindo ironicamente. Mulheres grávidas ficavam particularmente aterrorizadas com essa situação. Nesse ambiente estranho, a Gestapo desencadeou um pesadelo de brutalidade, frequentemente espancando e chutando essas mulheres, mesmo durante os interrogatórios. Em alguns casos, as mulheres eram forçadas a dar à luz em condições tão adversas. Durante a ocupação nazista da Tchecoslováquia, mulheres capturadas pela Gestapo também foram submetidas a uma variedade de abusos. Muitas mulheres foram presas por seu papel na resistência ou como parentes de combatentes da resistência. Na prisão, as mulheres tiveram que suportar condições superlotadas e insalubres, muitas vezes amontoadas em pequenas celas com pouco acesso à comida e higiene básica. As sessões de interrogatório eram especialmente cruéis, com as mulheres submetidas a abusos físicos severos, incluindo espancamentos, chutes e choques elétricos. A Gestapo buscava extrair confissões ou informações e frequentemente usava o abuso sexual como forma de tortura. Muitas mulheres foram vítimas de agressão e abuso sexual, o que não apenas as humilhou, mas também incutiu medo em suas famílias e comunidades. Ocasionalmente, a Gestapo retirava as mulheres de suas celas para interrogatório, muitas vezes na frente de outras pessoas, agravando sua vergonha e ansiedade. Coragem na escuridão. Histórias de mulheres resistentes contra a brutalidade da Gestapo. Após a Segunda Guerra Mundial, vários governos e organizações aliadas reconheceram oficialmente centenas de mulheres por seus papéis na resistência contra o regime nazista, incluindo muitas que sobreviveram à tortura da Gestapo. Na França, mais de 1.000 mulheres receberam a Croix de Guerre por atos de bravura diante do inimigo, enquanto outras 750 foram condecoradas com a Médaille de la Résistance. Algumas, como Geneviève de Gaulle, Antoniose, sobrinha de Charles de Gaulle e sobrevivente de Ravensbrück, foram condecoradas com a Grand Cruz da Legião de Honra, a mais alta honraria civil da França. Na Polônia, instituições como o Instituto da Memória Nacional documentaram mais de 2.000 casos de mulheres detidas e torturadas pela Gestapo por sua filiação a movimentos clandestinos, concedendo muitas condecorações póstumas. Em nível institucional, inúmeros memoriais foram erguidos em homenagem a mulheres perseguidas e abusadas pela Gestapo. Em Berlim, o Memorial às Mulheres na Resistência Alemã, inaugurado em 1995, inclui uma seção dedicada às mulheres presas, interrogadas ou executadas sob ordens diretas da polícia secreta nazista. Na França, a cidade de Lyon, lar da temida liderança de Klaus Barbie, abriga o Centro de História da Resistência e da Deportação, que preserva arquivos, artefatos e arquivos reais relacionados a mulheres capturadas pela Gestapo. Na Noruega, o Museu do Holocausto de Oslo exibe registros de mulheres detidas na chamada Casa do Horror, em Kristiansand, incluindo documentos dos julgamentos de seus torturadores no pós-guerra.
Em relação aos registros formais, a Comissão de Comemoração da Shoah estima que mais de 20 mil mulheres na Europa foram presas pela Gestapo sob acusações de resistência, colaboração com judeus ou propaganda antinazista. Muitas dessas mulheres enfrentaram violência extrema, mas algumas conseguiram sobreviver e, posteriormente, testemunhar perante tribunais militares ou comissões nacionais de restituição. Seus arquivos foram classificados, digitalizados e preservados por organizações como o Yad Vashem, em Israel, o Museu Memorial do Holocausto dos EUA, em Washington, e o Arquivo Nacional Alemão. Além dos reconhecimentos individuais, países como França, Polônia, República Tcheca e Holanda instituíram datas comemorativas dedicadas especificamente às mulheres perseguidas pelo Terceiro Reich. Esses eventos oficiais buscam não apenas honrar sua memória, mas também documentar historicamente com precisão o papel que desempenharam e o preço que muitas pagaram por resistir ao terror nazista. Incrivelmente, algumas mulheres conseguiram suportar essas condições horríveis e sobreviver. Por exemplo, a oficial de inteligência Odette Hallows foi presa nas masmorras da Gestapo, onde suas unhas foram arrancadas e um ferro quente foi aplicado em suas costas. Szabo, uma combatente da resistência francesa, também sofreu dores inimagináveis. Segundo testemunhas, Szabo já havia envelhecido décadas quando ela e um grupo de prisioneiros foram levados ao pelotão de fuzilamento. Diante do pelotão, ela estava irreconhecível. Violette impressionou seus algozes por ser a única mulher condenada a encarar seu destino de frente. As outras, assustadas demais para se virar, foram baleadas pelas costas. Eileen, oficial da inteligência britânica, Niern, sobreviveu milagrosamente às celas de tortura. Mais tarde, ela conseguiu relatar sua experiência e se lembrou de ter sido torturada em um banheiro, onde quase se afogou em uma banheira cheia de água. Irena Sandler, que morreu em 2008 aos 98 anos, foi outro membro corajoso de um grupo clandestino chamado Gegota, que ajudou a resgatar judeus durante os dias difíceis da Segunda Guerra Mundial na Polônia, ocupada pelos alemães. No outono de 1943, Irena tornou-se chefe da seção infantil de Gegota. No entanto, ela foi capturada pela Gestapo poucos dias depois. Ela foi violentamente espancada e torturada, mas nunca revelou nenhuma informação sobre as crianças ou seus colegas socorristas. Ela acabou sendo libertada da custódia da Gestapo graças a um suborno pago por seus colegas de trabalho. Apesar de sua libertação, ela continuou a trabalhar com Gegota sob um novo nome. Simone Lagrange e sua família foram presos em 1944 pela Gestapo. Eles foram então levados para Klaus Barbie, o chefe da Gestapo em Lyon, que era famoso por suas técnicas cruéis de interrogatório. Barbie submeteu Simone, que tinha apenas 13 anos, a torturas horrendas. Ele tentou destruir seu espírito com violência física e psicológica, submetendo-a a espancamentos constantes, tentativa de afogamento e o sofrimento de enforcamento em algemas de pontas. Apesar da dor inconcebível, Simone se recusou a lhe contar qualquer coisa sobre as atividades de resistência de sua família, mesmo depois de assistir Barbie executar seu pai na frente dela. Eventualmente, Simone foi enviada para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, onde os horrores continuaram. Ela suportou trabalhos forçados, desnutrição e a constante ameaça de morte. No entanto, mesmo em Auschwitz, ela permaneceu forte. Simone milagrosamente conseguiu sobreviver até a libertação do campo em 1945, embora tenha ficado física e mentalmente traumatizada. Anos depois, Simone testemunhou contra Barbie no tribunal, ajudando a trazer justiça para ela e para os inúmeros outros que sofreram durante seu reinado. Seu depoimento foi fundamental para condená-lo por crimes contra a humanidade. Barbie foi descrita como um monstro, e Simone falou sobre a força que foi necessária para superar as memórias horríveis que a assombravam. A história de Lise Lesevre é outro testemunho horrível da brutalidade de Klaus Barbie e da Gestapo na França ocupada pelos nazistas. Lise foi membro da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, lutando contra o regime nazista que ocupava seu país. Lesevre foi capturada pela Gestapo em 1944 e levada perante Klaus Barbie. Ele a submeteu a torturas constantes por 9 dias consecutivos. Barbie usou técnicas físicas e psicológicas para extrair informações dela.
Lesevre declarou mais tarde que foi severamente espancada e perdeu a consciência várias vezes. Barbie a torturou de várias maneiras, incluindo pendurá-la pelos pulsos, espancá-la brutalmente e bater em suas costas com tanta força que sua coluna sofreu danos irreparáveis. A força e a resiliência de Lesevre eram impressionantes. Ela suportou a tortura sem revelar informações sobre seus companheiros combatentes da resistência. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a Gestapo, assim como outras organizações nazistas, foi dissolvida pelas forças aliadas, e muitos de seus membros receberam diversas punições. Durante os julgamentos de Nuremberg, em 1945 e 1946, o Tribunal Militar Internacional condenou importantes oficiais e organizações nazistas, declarando a Gestapo uma organização criminosa por suas ações. Além dos principais julgamentos de Nuremberg, os aliados realizaram outros julgamentos, como os julgamentos de Nuremberg Aftermath, que visavam a Gestapo, e muitos membros de baixa patente foram processados em tribunais aliados e alemães nos anos seguintes. Figuras de destaque, como Adolf Eichmann e Klaus Barbie, conseguiram escapar por anos até serem capturados e levados a julgamento décadas depois. A Alemanha Ocidental e, posteriormente, a Alemanha Unificada continuaram a processar ex-membros da Gestapo nos anos seguintes à guerra, com interesse crescente nas décadas de 1960 e 1970, levando a novos julgamentos à medida que sobreviventes eram descobertos e acusados. Os testemunhos angustiantes de mulheres torturadas pela Gestapo durante a Segunda Guerra Mundial demonstram a profundidade da brutalidade humana e os limites a que as pessoas chegam em sua busca por poder e controle. Essas torturas, que variam de dor física extrema à manipulação psicológica, refletem a tragédia que atingiu tantas pessoas naquela época. Apesar da escuridão, a perseverança e a coragem de indivíduos como Irena Sandler e Simone Lagrange se destaca, demonstrando a imensa força do espírito humano. Ao refletirmos sobre esse passado trágico, devemos nos comprometer a garantir que tais horrores nunca se repitam, construindo um mundo onde a dignidade e a humanidade prevaleçam sobre a brutalidade.